Nós vamos estar, de alguma maneira, concluindo hoje. Eu digo de alguma maneira porque nunca se conclui nada. Os assuntos, eles são muito... Todo assunto da palavra de Deus é interminável, assim como o nosso Deus. Mas, domingo pela manhã, nós não teremos reunião. Nós estaremos todos juntos na cantata, dia 29, às 18 horas. Então, hoje nós estamos, de alguma maneira, encerrando. E eu estava orando por esse momento nosso aqui. Como é que nós abordaríamos esse instante de término, se é que podemos dizer assim, em relação à oração e à palavra? E creio que a melhor maneira é nós observarmos o modelo do Senhor Jesus. Por isso você tem aí oração e palavra, o lugar secreto de Jesus. Ele é o nosso padrão, amém? Ele é o nosso modelo. E como ao longo do mês de março estamos dedicando a oração e a palavra, abordando esse tema, porque vocês sabem, é o tema do mês de março. Primeiro domingo da festa, nós vimos que é casa de oração e casa da palavra. Nessa visão, para o ano inteiro de edificando a casa, o mês de março é casa de oração e casa da palavra. E naquele domingo, dia 1º, que foi o dia 1º até, compartilhamos sobre o porquê da oração e da palavra. E eu diria que a grande razão da oração e da palavra é a transformação da nossa vida segundo a imagem do Senhor Jesus. No segundo domingo, dia 8, falando de oração e palavra, nós observamos que a oração e a palavra, ela faz parte, torna-se uma necessidade nossa por conta daquilo que realmente é um momento em que você está fazendo alguma coisa. E nós vimos que isso quebra o entendimento secular de que fazer é uma coisa que acontece fora. E nós vimos pela oração, pela palavra, que as Escrituras nos orientam, o nosso Deus nos orienta, que aquele momento de oração e da palavra que você tem no secreto, é ali de fato que você está fazendo algo. E todas as demais coisas que você vai estar fazendo fora, vão ser uma recompensa, como diz a palavra. Deus nos recompensará publicamente aquilo que nós fizemos no secreto. Então, onde de fato estamos realizando, operando, trabalhando, sendo mãe, sendo marido, sendo esposa, sendo trabalhador, sendo estudante, sendo profissional, onde de fato estamos sendo tudo isso, é quando estamos em oração. Aí no dia 15, domingo passado, nós vimos que a oração e a palavra deve fazer parte da nossa vida, não como uma obrigação religiosa, uma regra, mas como algo que é consequência natural da nossa nova natureza. Ou seja, quem nasceu de novo, quem tem a natureza de Deus, quem é nascido de cima, vai buscar as coisas que são de cima.
Por quê? Porque você vai fazer aquilo que é próprio da sua natureza. E o que é próprio da natureza de quem é nascido de cima? É buscar as coisas que são de cima. Aí entra a oração, aí entra a meditação na palavra. E hoje, dia 22, queremos trazer o lugar secreto de Jesus. Jesus Cristo foi um homem de muita oração. Muita oração. E é interessante a gente dizer isso a respeito de Jesus. Porque ele, em momento algum, ele deixou de ser Deus. Em todo o tempo ele estava ali, mas ele não teve usurpação ser igual, ele não fez uso desse poder que ele tinha. E como filho de Deus, enviado de Deus, vindo do céu, ele tinha uma visão de compromisso, ele tinha Quando eu leio os evangelhos, eu vejo o quanto Jesus ele tinha um alvo, uma pessoa focada, ele tinha destino. Porque ele era alguém que sabia de onde vinha, e ele era alguém que estava muito consciente para onde ia. Um homem predestinado. E como tal, ele precisava ter essa vida de oração. Mas, antes de entrarmos propriamente no exemplo do Senhor Jesus, eu queria falar uma coisa para vocês, num panorama geral, de como é que a nossa vida pode ser transformada. Eu queria apresentar para vocês esse quadro, para você se situar bem onde é que estamos falando, sobre o que estamos falando. Deus nos dá basicamente uns caminhos de transformação da nossa vida. E a ação do Espírito Santo, a ação quer dizer o mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ministração do Espírito Santo passa por esses 3 aspectos para a nossa transformação. Nós temos ali os eventos da vida. Quais são os eventos da vida? Se você ler Romanos 5, de 1 a 5, Tiago 1, de 2 a 4, você vai ver que os eventos da vida são provações, lutas, tribulações, tentações, seja qual for o nome, mas nesses 2 textos estão mostrando circunstâncias, situações que nos acontecem, amados, que são situações adversas, situações que nos testam, que nos provam. E você sabe, viu? Uma pessoa que passa por um momento adverso, pelo menos pessoas que eu conheço, eu vejo o quanto que depois que ele passa, alguma coisa na vida dessa pessoa muda. Não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes, uma doença, qualquer tipo de fragilidade, qualquer tipo de situação que nos deixa numa fragilidade. Tudo isso tem um propósito. Qual é? O de nos transformar. Você sabia que o fogo é uma figura bíblica usada para provação? Fogo. Ele não tem como objetivo destruir o ouro, mas ele tem como objetivo purificá-lo. A Bíblia usa essa linguagem para dizer assim, que as provações da nossa vida é como o ouro que passa pelo fogo.
ouro que passa pelo fogo não é consumido, ele é limpo, ele é purificado, ele fica líquido. E todas as impurezas do ouro são removidas pelo fogo. Então, qual o propósito de Deus em momentos difíceis de nossa vida? Não é nos destruir. Na verdade, não virá sobre você nada que seja maior do que a tua força. Porque juntamente com esse momento difícil, Deus sempre providencia o escape. Amém? Então, esse é um modo em que o oleiro movimenta o vaso, vai formando o vaso para a nossa transformação. Um outro momento são os relacionamentos que nós temos uns com os outros. Eu diria que esse aí eu experimento muito. Se você vê Provérbios 27, 17, Colossenses 3, 16, na verdade de 12 a 16, você vai ver que ali está falando de relacionamento um com o outro. Assim como o ferro com o ferro se afia, assim é uma pessoa com o seu amigo. É tremendo como Deus coloca pessoas e Deus permite pessoas e com as quais a gente se encontra, que você observa que é um tratamento de Deus com você. O propósito é o quê? Transformar a tua vida. Então dê graças pela vida do teu marido. Amém, irmãs? Dê graças pela vida da tua esposa. Amém, queridos? Dê graça pela vida dos teus irmãos em Cristo, teus amigos, teus filhos, teus pais. Isso é maravilhoso. Mas aí eu destaquei aquela parte, que é um outro caminho de transformação, que é este sobre o qual estamos compartilhando. Eu queria que você se situasse. Onde está o nosso momento? E ali está o Salmo 1, versículo 2, sobre o qual já compartilhamos. Mateus 6, versículo 6, que também já compartilhamos. Então, o que nós temos aqui? Textos que mostram do nosso relacionamento com a palavra, com a oração. Mas, na verdade, não estamos nos relacionando nem com a Bíblia e nem com a oração. Porque tanto as Escrituras quanto a oração é o falar. Então você veja, tanto o livro, a Bíblia, quanto o falar, eles são meios de comunhão com o nosso Deus. Ler as Escrituras não é comunhão. Orar não é comunhão. As Escrituras e orar são meios de comunhão. Por que estamos colocando assim? Porque muitos de nós lemos, muitos de nós oramos, mas não tivemos comunhão. Porque comunhão implica não só aquilo que eu faço, mas aquilo que a pessoa com quem estou comungando também faça. Comunhão é uma palavra que envolve duas vias, uma que vai e uma que vem. E o que para nós realmente importa não é o que vai, não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fará em reação ao que nós fizemos. E é sobre esse ponto que nós estamos. E é a partir desse ponto que queremos então agora entrar na vida do Senhor Jesus. Sobre esse lugar secreto. Para você compreender melhor, eu quero fazer uma ilustração sobre
a vida secreta do Senhor Jesus. Eu vou usar uma ilustração. Eu poderia usar vários meios para ilustrar. Tem várias formas. Mas a que me foi mais acessível foi esta. Por favor. O jogador aí é uma atividade extra além do treinamento que ele faz. Normalmente ele faz com todos os atletas. Aí depois que treinou com todos os atletas juntos, né, do time Bayern de Munique, lá da Alemanha, ele ainda tem esse que é um extra, um trabalho extra que ele faz. Você conseguiu compreender? Foi possível entender? Mas nem precisa explicação, né? É melhor a gente orar aqui e acabar. É interessante, né? As pessoas, os meninos, quando vão ao campo de futebol, por exemplo, assistir um jogo do Bayern ou qualquer outro, vê lá aquele jogador fazendo gols como você viu, ou jogadas maravilhosas, e eles dizem assim, eu quero ser como esse. É aquilo que é público, aquilo que todos estão vendo. No entanto, esse menino ainda não alcançou o entendimento completo. O que de fato acontece para aquele jogador estar fazendo aquele tipo de jogada daquela maneira. E aqui, queridos, eu não trouxe tudo que envolve a rotina. Porque não é só exercícios físicos, não é só essa dedicação. Tem todo um sono que é regrado, uma alimentação, uma renúncia que é feita de determinados prazeres. Enfim, tem uma série de coisas que fazem parte da rotina de qualquer atleta. Se você observar os atletas olímpicos de alta performance, a vida deles não é desejada. Mas o que eles fazem, quando você vê e assiste, parece fácil, deslumbrante, magnífico. Mas quando você vai até tentar fazer algum movimento daquele, você vê o quão difícil é. Muitos desejam aquela exibição, desejam aquele momento em que ele se apresentou, mas de alguma maneira não vai desejar o caminho que ele traçou para chegar até ali. Quando nós lemos os evangelhos, queridos, nós só temos olhos para ver os atos públicos do Senhor Jesus. A gente tem olhos só para olhar para o que Ele realizou publicamente. Quantas vezes eu já li, e quantas pessoas que já leram e compartilharam comigo a mesma coisa, dizendo, meu Deus, eu quero tanto ter essa sabedoria para falar como Ele fala. Eu quero tanto ter esse poder para poder chegar e impor a mão sobre o enfermo e ele ser sarado. Meu Deus, olha que coisa, ele anda sobre as águas, multiplica pães, ressuscita mortos. Nele opera a cura e o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Ele sabe o que está no coração da outra pessoa. Ele tem a palavra de conhecimento, a palavra revelada. Ele está conversando com Simão, já sabe o que acontece. O coração de Simão, sem precisar Simão falar nada, e ele já sabe. E aí nós olhamos todos esses atos do Senhor, e nós falamos assim, ele só pode ser Deus mesmo para realizar o que realiza. Não, ele não realizou o que realizou por ser Deus. Ele realizou o que realizou por ser filho de Deus e por ter uma vida secreta com Deus intensa. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, é igual aquele menino quando olha para o jogador, mas não vê o que acontece nos bastidores, o que acontece em secreto. Porque o que acontece em secreto é o que justifica o que está acontecendo em público.
Então nós olhamos e falamos, meu Deus, eu quero tanto ter essa unção, esse poder, essa graça. Senhor Deus, manifesta em mim como o Senhor manifestava em Jesus. Aí Deus diz assim, então, tenha a vida que ele teve também. Vá para onde ele foi. E para onde ele foi? Eu queria ler com vocês para onde ele foi. O primeiro texto está em Mateus 14, 23. Mateus 14, de 23 a 25. Veja aí. Mateus 23, Mateus 14, versículos 23 a 25. Olha aí. Tendo-as despedido quem? As multidões. Amadas, as multidões é um negócio sério, viu? Queridos, o Senhor Jesus curava, expulsava demônios, e pedia às pessoas a quem ele curava, expulsava os demônios, dizendo assim, ó, não digam que foi o Cristo, Filho de Deus, que fez isso. Não digam. Para quê? Já saía de lá anunciando. Mas não há como. Aí a Bíblia diz que a fama, olha só, a fama dele era grande, crescia a sua fama. E aqui tem um momento interessante, quando ele está com a multidão, acredito que foi quando estava multiplicando os pães antes, aí ele despede a multidão, sobe ao monte para orar à parte. E ao anoitecer, estava ali sozinho. Essa é uma marca do Senhor Jesus. Amados, eu já disse aqui, mas vale repetir agora. Ainda que oração possa ser feita em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, agora nós podemos orar em qualquer lugar, porque estamos na nova aliança, e na nova aliança não tem mais um local sagrado para orar, um lugar único. Ainda que possamos orar em qualquer lugar, mas eu diria uma coisa a vocês. Eu e você precisamos. Estou falando agora a pessoas individualmente, viu? Mesmo aquelas casadas. Eu diria assim, o homem, a mulher. Eu e você precisamos estar à parte, sozinho. Tem que ter um lugar secreto. Tem que ter um lugar sozinho. E quanto tempo o Senhor Jesus orou? Veja só, aqui. Versículo 24. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, porque Jesus fez isso. Ele subiu ao monte para orar sozinho e despediu os discípulos no barco. Os discípulos atravessaram o mar no barco. O barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora o verso 25. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Ou seja, ele subiu ao monte para orar sozinho, quando estava anoitecendo. E quando chegou na quarta vigília da noite, ele foi em direção aos discípulos. Essa quarta vigília da noite, imagino eu, que já era pela madrugada. Talvez entre 3 e 6 da manhã. Ele deveria já estar aí há mais de 6 horas em oração. Só nesse momento aí.
Veja no capítulo 26 de Mateus, Mateus 26, versículos 36 a 44. Esse momento é muito forte na vida de Jesus, porque ele está no Getsemane. Mateus 26, versículo 36. Então foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, aqui tem uma lição muito boa para nós. Assim como nós temos que ter o nosso momento à parte, sozinho, também é importante nós termos os Pedros e os filhos de Zebedeu. Você tem ao teu lado Pedros e filhos de Zebedeu? Você tem João, são os Joãos, são os Tiagos. Esses 3, Pedro, João, Tiago, estavam sempre ali. Jesus tinha um momento de orar sozinho, mas havia aquele momento, que nesse momento agora era muito difícil, ele estava angustiado. Observe o texto que diz: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ali era um momento em que ele precisava, sabe de quem? De amigos de oração, de gente com ele ali, ó. Preciso que orem comigo. Isso aqui é tremendo, amados. Isso aqui é uma lição tremenda de oração. Você está muitas vezes angustiado. Claro que você não vai estar vivendo o que Jesus viveu, que ali foi uma coisa única, que eu creio que ninguém conseguirá igual. Mas você tem seus momentos difíceis de angústia, momentos complicados. Interessante como a gente se cala, né? Muitas vezes, ou a gente toma remédios, muitas vezes, ou a gente toma qualquer outra iniciativa, mas a gente não chama os Pedros e os Tiagos e os Joãos para poder falar assim, ó, orem comigo que eu estou num momento difícil. Veja só aqui, prosseguindo. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olha que tremendo, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: assim nem uma hora pudesses vigiar comigo, até aí, nem uma hora pudesses vigiar comigo. A partir daí, alguns têm entendido que uma hora é o mínimo para um tempo de vigilância, para um momento de oração. Uma hora. Os discípulos estavam cansados, sobrecarregados. A noite e o dia foram difíceis. E aí, quando Jesus se afasta um pouco e vai orar, quando volta, eles estão dormindo. Aí Jesus fala com Pedro: Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Amados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça de
mais um tanto uma mentalidade, não sei se eu poderia dizer paulistana, né? Quando a gente começa a falar desse assunto, entrar um pouco nele, é falar assim, puxa vida, é tanta atividade que eu tenho, é tanto compromisso, são filhos, trabalho, tanta coisa. Queridos, eu acredito que ninguém aqui era tão ocupado como o Senhor Jesus. Ninguém. Se formos falar aqui em termos de trabalho, tarefas, ninguém. Ele não podia ficar. Não sei quantas horas de sono ele dormia, mas era complicado. Porque era um povo que vinha e o apertava, o incomodava, todo dia. Nós não temos que pensar sobre o aspecto do quanto é importante o que fazemos. Porque tudo o que fazemos é importante. Mas nós temos que pensar no aspecto de o quanto é essencial o que eu estou deixando de fazer. Você compreende? Você não tem que pensar sobre o aspecto do como é importante o que você vai fazer, sua atividade, seu compromisso. Mas tem que pensar sobre o aspecto de o quanto é essencial aquilo que eu estou deixando de fazer para fazer aquilo que é importante. Amados, toda vez que pecamos no que é essencial, nós não saberemos realizar o que é fundamental. O que é essencial? Estar com Deus. Estar num tempo de busca da presença dEle. Isso é essencial. E o que é fundamental? Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida e as demais coisas. Se pecamos no que é essencial, não saberemos realizar o que é fundamental. O tema que estamos tocando nessa manhã é relacionamento com aquele que é Deus. Imagina. Relacionamento com aquele que lhe deu origem, lhe criou. Veja quão sério é isso. O Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onisciente, majestoso, glorioso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Imagina. Então nós estamos aqui falando de um assunto que é essencial. E é dele que as demais coisas demandam. Por isso Jesus falou em Mateus 6,33, que buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as coisas fundamentais, nos serão acrescentadas. Não se busca o que será acrescentado. Se busca o que não lhe será dado. Comunhão com Deus não lhe será dada. Você tem que buscar. Mas as nossas necessidades nos serão acrescentadas. Veja o Senhor Jesus. Lá em Marcos 1,35. Obrigado por Mateus 6. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava.
Agora abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Mas, esse mas é importante, porque esse mas nos leva para o versículo anterior, ao versículo 15. E o versículo 15 diz assim, ó, a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Aí o verso 16, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. O texto não está falando de uma coisa que ele fez somente naquela hora. O texto está descrevendo uma coisa que é costumeira ele fazer. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Ou seja, todas as vezes que as pessoas começavam a fluir para ele, procurá-lo. Onde está Jesus? Onde está? Não, tenho que tocar nele, tenho que alguma coisa. A fama dele crescia. Gente, o que ele realizava era para a fama crescer mesmo. Quando essas coisas iam acontecendo, qual era o seu hábito e o seu costume? Afastar-se para um lugar deserto. E ali orar. E nesse caso, por que ele orava num lugar deserto? Ele sabia que a sua fama não era por causa dele mesmo, mas a sua fama era por causa de Deus na vida dele, o Pai na vida do Filho. Por isso ele se afastava, porque ele dependia desse Pai. Veja agora algo no capítulo 6, versículo 12. Em Lucas mesmo, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. A noite toda. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele teve que nomear os discípulos. Quem seriam os seus discípulos? Ou seja, não é Jesus quem escolhe os discípulos, é o Pai quem escolhe os discípulos. Não é Jesus quem escolheu os discípulos, é o Pai quem escolheu. Só que nós, o que acontece? Nós vemos o quê? Onde é que está o holofote? O holofote, a apresentação do atleta no estádio. Onde está o holofote? Está em Jesus chamando fulano, beltrano e cicrano. Aí você fala assim, uau, Jesus já sabia tudo. Fulano, vem, ele vem. Fulano, vem, ele vem. Aí você fala assim, puxa, como eu gostaria de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, vem, siga-me. E ele vai e me segue. Como seria bom? Jesus não sabia quem é que ele deveria chamar. Quem é que atenderia? Quem sabe é o Pai. Por isso ele passa a noite toda em oração para gerar em oração os seus discípulos. E essa parte de passar a noite toda em oração, geralmente a gente não vê, a gente não enxerga. Por quê? Porque é em secreto. O que é secreto é a raiz da árvore. A gente não vê a raiz. A gente só vê o fruto. Capítulo 9 de Lucas, por favor, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos e perguntou-lhes. Olha que interessante. Jesus estava orando à parte e ele estava com seus discípulos, estava orando
Aí depois da oração, ele faz uma pergunta aos discípulos, e a pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? É interessante, queridos. E aí as pessoas dizem, dizem que tu és um profeta, tu és Jeremias, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, não foi carne e sangue quem te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, eu não estou seguindo Lucas, viu? O texto, a mesma passagem, eu estou seguindo Mateus 16, mas é a mesma passagem. Só que Mateus 16 não diz que ele estava orando, mas em Lucas diz. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus sabia o momento certo de chamar Simão Barjonas de Pedro. A primeira vez que Jesus encontrou Simão Barjonas, ele viu Simão pela primeira vez e falou assim, tu és Simão, filho de João, mas um dia você será Pedro. Mas Jesus não sabia que dia era esse em que ele seria Pedro, chamado de Pedro. Aqui diz que ele estava orando, chamou os discípulos à parte, e aí perguntou, por quê? Porque era nessa hora, depois da oração, que o Senhor Jesus sabia que era o momento de chamar Simão Barjonas de Pedro. E ali, revelar pela primeira vez a igreja. O que é a igreja? É uma revelação do alto, de cima. E o Senhor Jesus, ele só sabia o que vinha de cima se o Pai lhe revelasse. Por isso ele orava, por isso ele orava, por isso ele orava. Quem é nascido de cima, busca as coisas que são de cima. Ainda no capítulo 9 de Lucas, versículo 28 e 29, veja só. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Agora veja o verso 29. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. O que aconteceu ali? A glória de Deus se manifestou de dentro do Senhor Jesus. E aqui você vê ele chamando os 3 de novo, só que dessa vez, diferente daquela outra vez. A outra vez era um momento de angústia. Aqui vai ser para um momento de tremenda revelação. Ele chama Pedro, Tiago e João, sobe ao monte para orar. E enquanto orava, uma luz resplandecente, a glória saiu, que as vestes ficaram brancas e os discípulos caíram por terra. Esse texto de Lucas 9, 28 e 29 será complementado lá em Mateus 17. Então, queridos, observa aqui a oração. A oração como sendo um momento em que a glória que está dentro vem para fora. Essa palavra usada não aqui, mas usada lá em Mateus 17, para o mesmo episódio, a palavra é transfigurou-se. Jesus, quando a glória saiu dentro dele, ele foi transfigurado.
A palavra transfigurado é a palavra metamorfose. Ele foi transformado. A mesma usada lá em 2 Coríntios 3,18, que diz que quando nós contemplamos o Senhor Jesus, quando nós contemplamos a Ele, com o rosto sem véu, nós vamos crescendo de um degrau de glória a um outro degrau de glória e somos transfigurados, transformados pela mesma imagem dele, pelo poder do seu Espírito. Então veja só. Olha só, isso aconteceu num momento tremendo de oração. Oração é um momento tremendo para isso. Voltando a Lucas, para encerrar, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Lucas 11, 1 e 2. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí no verso 2, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele vai ensinar a oração. Você vê essa mesma passagem lá em Mateus capítulo 6. Mas lá em Mateus não fala que ele estava orando antes. Aqui em Lucas diz que ele estava orando. E é interessante. Os discípulos estavam próximos e vendo ele orar. E depois que ele termina de orar, o discípulo chega e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. É tremendo isso. Porque o discípulo pede que o seu mestre o ensine a orar, porque ele acabou de vê-lo orando. Isso é maravilhoso. Ele era um modelo de oração. E é aqui, ele orando ao Pai, ele ora ao Pai. E ele estava orando ao Pai, isso aí. Ele estava dizendo: Pai, santificado seja teu nome. Mas era uma oração secreta dele. Ninguém ouvia. Aí o discípulo chega e fala: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele vai, aquilo que ele tinha orado, ele transfere. Ele fala: diga assim: Pai, santificado seja teu nome. Amados, por que o Senhor Jesus tinha essa vida intensa de oração? Você veja que tinha momentos, queridos, tinha momentos na vida dele, que ele passava, eu creio que de 6 horas da manhã, já com gente para atender, até meia-noite. Então, muitas vezes, o único tempo de oração que ele tinha era quando ele deveria estar dormindo. Você viu aí, texto dizendo que ele orou a noite inteira. Quarta vigília. Era alguém que tinha que estar, talvez, naqueles 4 horas, 5 horas para dormir, mas era o único período que tinha para orar. E aí orava 5 horas. Porque sabia que quando o dia raiasse, era trabalho, era gente, não parava. Ele orou dessa maneira não porque ele era Deus. Quero que fique muito claro para nós isso. Toda vez que nós vemos Jesus realizando milagres, ensinando de maneira tão poderosa, realizando milagres, sinais, prodígios, curas, ele fazia tudo isso não porque ele era Deus, mas porque ele tinha uma comunhão intensa com Deus. Comunhão esta que nós somos chamados a ter. Eu queria ler um texto com vocês, para você entender, nesse texto, o porquê todos esses textos falando de Jesus orando. Por que tanto texto que nós vimos aqui agora, falando sobre Jesus orando? A razão está em João, capítulo 5, versículo 19.
É por isso que ele orava. Você está conseguindo ler? É por isso que ele orava. Por que ele orava? Porque a sua vida de oração era intensa. É porque ele sabia que ele, dele mesmo, não podia fazer nada. Amados, receba isso em teu coração. Jesus Cristo não podia fazer nada dele mesmo. Nada, nada, nada. Você de você mesmo pode fazer alguma coisa? Também nada. Eu de mim mesmo? Nada. Mas veja o que diz o texto. Senão o quê? O quê? O quê? Vir. Eu quero ficar daqui. Porque daqui eu estou dizendo o quanto eu estou com vocês nessa. Porque não posso fazer nada. Não podemos fazer nada de nós mesmos, amados. Nada. Senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Aí está explicando que era o Pai que o dirigia em tudo. E ele fazia igual. O verso 30 desse mesmo capítulo, o verso 30, ele vai dizer assim: eu de mim mesmo, não posso julgar ninguém, mas como ouço, assim julgo. Veja aqui no verso 19, ele falou, o que eu vir o Pai fazer, eu faço. Ver. Aqui ele está dizendo, como ouço, assim julgo, ouvir. Então, na vida de oração, Jesus, ele ouvia o Pai, e segundo o que ele ouvia, ele julgava. Na vida de oração, ele via, eu entendo, ele tinha uma revelação do que o Pai estava fazendo. E conforme o Pai fazia, ele fazia igual. E aí ele chega para nós e diz assim, do mesmo modo como eu fui enviado pelo Pai, eu agora vos envio. Vocês agora é que vão. E como iremos? Como famílias serão abençoadas por nosso intermédio? Como vidas serão salvas? Como aquele jovem lá, eu não sei sobre a vida dele, mas que está ali à porta, como ele será regenerado, vai nascer de novo? Como pessoas serão saradas, queridos, curadas de enfermidades? Como um paralítico sem perna vai nascer uma perna nele? Como alguém sem fígado vai nascer fígado? Sem rim vai ganhar um novo rim? Como? Nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Nada! Queridos, nós temos que chegar a essa conclusão o mais rápido possível. Quando eu falo, temos que chegar, você vai dizer assim, não, eu já cheguei, eu já sei que não posso fazer nada. Não, amados, não chegamos ainda. Sabe por quê? Porque nós só vamos demonstrar que nós não podemos fazer nada pela nossa vida de oração. O Senhor Jesus orava intensamente. Por quê? Porque ele sabia que dele mesmo não podia fazer nada. E nós não somos diferentes, amados. Eu estou aqui ministrando, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada para a palavra de Deus transformar teu coração. Eu não posso fazer nada para salvar essa nossa vizinhança. Não podemos fazer nada para abalar esse quarteirão. Transformar a vida de gente que está tão necessitada. Pessoas precisando tanto desse poder que Jesus manifestava.
dessas curas que ele manifestava, dessas palavras de sabedoria que ele ensinava. Quanta gente precisando da unção, do bálsamo, do consolo, do refrigério que ele ministrava. E ele fazia isso sabendo que dele mesmo não podia fazer nada. Era o Pai, através dele, por causa da vida dele com o Pai em oração. O que podemos fazer nós diante dessas demandas difíceis desse tempo? Como demonstraremos ao nosso Deus que de fato nada podemos fazer? Eu entendo que uma maneira simples, prática, profunda de demonstrarmos de que nós de nós mesmos nada podemos fazer é por intermédio da nossa vida de oração. Vamos ficar em pé, vamos orar.